eu quero dividir uma palavra com você. Está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Por isso, só esse mesmo, só o 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Espírito Santo, nós pedimos a sua graça, o seu favor, um nível de concentração que precisamos para poder extrair e beber da sua palavra aquilo que ela nos reserva. Que a gente saia daqui dessa noite alimentado, profundamente alimentado pela tua palavra, que é viva e eficaz, Deus, e é mais cortante do que qualquer espada. Que ela nos penetre, que ela nos atinja, que ela nos faça ser melhores pais, melhores mães, melhores maridos, melhores esposas, melhores humanos para um mundo tão desumanizado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem, o que Paulo está dizendo e nos mostrando é que existem duas realidades em nós. Você tem uma realidade da pele para fora, e você tem uma realidade da pele para dentro. Quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, é fato que às vezes a gente fica meio, né? Eu já indaguei várias vezes esse conceito de imagem e semelhança, por ver pessoas que são fracas de aparência. E quando a gente via alguém que era muito feio, a gente dizia: para a professora de escola dominical, esse irmão é feio, né? E aí a professora: mas ele é a imagem e semelhança de Deus. E aí eu pensava: será que Deus é feio igual esse irmão? Onde mora essa imagem e semelhança? Qual a ideia atribuída a isso? Será que nós somos imagem no sentido da nossa aparência física, da nossa construção genética, do jeito do nosso rosto, do jeito do nosso cabelo? Será que Deus tem um nariz chato igual ao meu, beiço grande igual ao meu? Será que a imagem e a semelhança consiste nisso? Não. Deus, embora Ele seja um só, Deus se revela a nós através de uma pluralidade. Deus não é Deus sozinho. Deus é uma comunidade de 3 pessoas. No processo da criação, Deus não disse farei, Ele disse façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Embora esse Deus seja um só, Deus estava dialogando consigo a partir da sua gênese, a partir da construção que a gente tem acerca de Deus. Esse Deus que é um só, mas que se revela e se mostra a nós na figura de um Pai, na figura de um Filho e na figura de um Espírito Santo, amém? Então esse Deus que é um também é 3. Esse Deus que é um também tem expressões, sabe, diversas do ser Deus. Então a gente tem uma característica do Pai, a gente tem uma característica do Filho, e a gente tem uma outra característica do Espírito Santo. Se nós formos entender todo esse contexto, isso é maravilhoso, mas tudo isso corresponde a um Deus. Nós somos monoteístas, há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus, Ele é o Rei da Glória, amém? Mas onde entra então a similaridade entre esse Deus, que é um, mas é 3, conosco, no contexto de imagem e semelhança? Lucas, vem aqui, deixa eu usar você aqui como exemplo. Aproveitar que você está feliz, São Paulino. Quê? Você é Goiás, né? Tá bom. Então tá, ele é Goiás, ó. O Lucas é o Lucas, certo? É o Lucas que a gente está vendo.
O que a gente está vendo do Lucas é o corpo do Lucas. O que o corpo do Lucas reserva? Tato, olfato, visão, paladar e audição, sim ou não? Então nós nos relacionamos com Lucas a partir desses atributos que o corpo do Lucas nos oferece. Quando você olha para Deus, você encontra um Deus que tem atributos, mas você vai, a partir do momento em que você vai mergulhando em quem Deus é, você vai entendendo que existem manifestações distintas de Deus que carregam atributos diversos. Deixa eu simplificar isso. Então aqui no corpo do Lucas, o corpo pelo qual a gente se relaciona, tem tato, olfato, visão, audição, paladar. Mas o Lucas tem uma alma, sim ou não? Nessa alma o Lucas carrega outros atributos. A alma não sente cheiro, a alma não vê, a alma não toca. A alma ela não é abstrata, mas ela é, digamos assim, ela é real, mas ela carrega características completamente diferentes das do corpo. Na alma a gente tem mente, vontade e emoção. Diga comigo, mente, vontade e emoção. Então aqui a gente tem um corpo, mas tem uma alma. E em uma camada mais profunda do Lucas, que na Bíblia começa por ela, a Bíblia, a nossa formação não começa pelo corpo, a nossa formação começa pelo espírito. Além do corpo, além da alma, o Lucas tem um espírito. O que esse espírito carrega? Quais são os atributos do espírito? Diga comigo: comunhão, intuição e consciência. Então preste atenção, eu estou olhando para o Lucas, que é um só, que é a imagem de Deus. Esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito. E eu estou olhando para um Lucas, agora que é o Lucas, mas que é alma, que é corpo, alma e espírito, amém? Então, quando nós somos demonstrados a toda a criação como imagem de Deus, como a imagem e a semelhança de Deus, a imagem vem do contexto de Salém, palavra hebraica, mas essa semelhança, essa expressão do ser humano, é uma expressão dessa trindade existencial e eterna. Então, há uma realidade no Lucas, o corpo, e há uma outra realidade no Lucas, o espírito. Então existem duas realidades no Lucas, que é a imagem de Deus. Obrigado. Uma salva de palmas para o Lucas. Nunca vi um Adão tão bom igual esse. Então, qual é essa realidade que Paulo está falando? O nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem exterior se perde, mas existe uma realidade interior, e essa realidade se renova dia a dia. Ou seja, há um processo inverso. Eu estou envelhecendo aqui fora, mas dentro eu estou me corrompendo, me dissolvendo, mas interiormente eu estou chegando cada vez mais perto da minha realidade, chegando cada vez mais próximo, sabe, daquilo que é a minha condição perpétua e eterna em Deus. Então Paulo está nos oferecendo essa antagonia da existência. Aqui fora tudo se corrompe, inclusive o mundo. Esse iPhone daqui a pouco ele se corrompe. Quando ele se corrompe? Quando lançarem um outro. Esse computador se corrompe, esse púlpito se corrompe, essa cadeira acaba, o seu corpo acaba, mas dentro existe uma realidade que não acaba nunca, que não termina nunca. Então o convite de Paulo é para que nós não nos desanimemos. O convite de Paulo é para que a gente se atente para uma realidade que está além da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato, do nosso olfato e do nosso paladar. Ele está dizendo: existe uma realidade que vai além, que ultrapassa toda essa que a gente consegue ver. Como a vida humana acontece? Já falei isso aqui, né? Do 0 aos 25 anos, segundo a Bíblia, a existência humana ela dura cerca de 80, 90 anos. E o próprio Salmo 90 diz que o que passa disso é o quê? Enfado e fadiga.
A minha avó morreu com 104 anos, a mãe do meu pai. O pai da minha mãe agora morreu com 96 anos. Pensa num vô legal que eu tinha. Mas ele morreu com 96 anos, ele viveu tão bem, que não havia nem espaço para lamento. Embora ele vá fazer falta, mas ele foi recolhido. Por quê? Porque chega uma hora que o corpo se corrompe completamente. E o importante é o que está acontecendo dentro. É a renovação, é o processo, é a consciência desse renovo que precisa acontecer dentro de nós. Isso vai fazer com que a gente não desanime. Bem, como é que a vida humana acontece? Qual é a dinâmica da vida humana? Do 0 aos 25 anos, olha para mim. Do 0 aos 25 anos você se monta. Então você nasce, você passa por todo o contexto da adolescência, você passa por todo o contexto do início da existência. Você é gerado, você é um bebê na barriga, daqui a pouco você vem para fora, você se expressa através do choro, e aí nesse processo, do 0 aos 25 anos, você aprende a falar, você aprende a andar, e você atinge o ápice do seu crescimento, até os 25 anos, você vai se montando. É muito provável que depois dos 25 você não cresça mais, a não ser para os lados. Então do 0 aos 25 anos, nós nos montamos, nós existimos a título de humanidade. Os nossos hormônios, o nosso corpo, o nosso físico, a nossa mentalidade, a nossa consciência existencial, ela é montada nesse período. Dos 26 aos 50 anos, o que acontece? Nós nos consolidamos. É quando você define o seu rumo profissional, você vai seguir os seus negócios, você vai escolher uma carreira que vai produzir e promover sustento para você. Dos 26 até os 50, você constitui família, você adquire bens, propriedades, você vai desenvolver a sua vida, os rumos da sua vida. Muito provavelmente alguns que seguiram corretamente essa trajetória de ensino, eles já estarão formados e já estarão seguindo o curso da vida. Então do 0 aos 25 você se monta, dos 26 até os 50 anos você se consolida, você existe, você está ali se multiplicando, tendo filhos, tendo, enfim, uma família, constituindo a vida a partir dessa dinâmica existencial. Mas dos 51 aos 75 anos, você vai se desmontando. E aí, você passa a ter menos bíceps, mais pânceps. Eu já estou nesse processo, já adiantei. Dos 51 aos 75, aos 80 anos, você vai se desmontando. E no café da manhã começa a ter menos comida e mais remédio, mais vitamina. Não é assim não? Mas dos 51 aos 80, aos 75, nessa dinâmica de 25 anos, do 0 aos 25 você se monta, dos 26 aos 50 você se consolida, e depois você vai se desmontando. A Bíblia diz que as suas vistas vão escurecendo. Provavelmente você vai ter que aderir à tecnologia e à medicina, porque os seus dentes já não vão resistir mais tanto tempo. Você vai ter que usar algum tipo de recurso, um implante, ou uma plaquinha, né, que cai quando você ri. E não adianta, você vai se corromper. Paulo está dizendo, o nosso homem exterior se corrompe. Por mais botox que você coloque, por mais aplicação de cabelo que você ponha, por mais formas e recursos que você busque, você vai se desmontando. O seu metabolismo já não é mais o mesmo. O corpo para de fabricar os hormônios que você precisa para viver. As células, a recomposição celular. Eu estou assustando vocês? Tem mais de 50, não? Posso parar de falar? É uma realidade existencial.
Agora Paulo está dizendo o seguinte: olha para mim, não desanimemos. Agora, esse é o processo natural dessa corrupção, sabe, inevitável da vida. Agora, existe um outro processo. Por quê? Porque a gente nem sempre faz tudo que a gente gostaria de fazer. Paulo, quando estava escrevendo para esses mesmos irmãos, ele disse: olha, eu não consigo praticar o bem que eu quero. Muitas vezes é o mal que eu não quero que eu pratico. Muitas vezes eu dou a resposta que eu não gostaria de dar. Eu faço adesão a caminhos que eu não deveria tomar mais. Eu acabo consumindo o que eu não deveria consumir. Eu acabo vendo o que eu não deveria ver. Eu acabo desejando o que eu, não poderia desejar. Falando com algumas pessoas que em dados momentos da vida tropeçaram, se corromperam na sua jornada cristã, você vai falar com eles, às vezes eles perderam, família, ou perderam bens, e eles conseguem, perdoar todo mundo, menos perdoar a si próprio. Alguém que cai, alguém que fez uma escolha errada, alguém que carregou ao longo da vida, marcas de decepção, até fazer com que aquelas decepções os transformassem em pessoas frustradas. Uma tristeza tão grande, e hoje nós temos um nome muito comum entre nós, chamado depressão. O nosso corpo se corrompe. A nossa vida, ela entra nessa rota de perdição diária, constante. E a gente tem que estar sempre se policiando, sempre dizendo não para as coisas, não para as propostas. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações. Todo dia. Paulo está dizendo para uma igreja, irmãos, que havia se corrompido tanto, que havia se perdido tanto, que havia tropeçado tantas vezes. Uma igreja que não sabia ceiar direito. Uma igreja que lidava com tantos conflitos e tantas confusões e tantas situações confusas. Tinha um menino que dormia com a madrasta. Pastores tinham perdido a autoridade de lidar com os litígios, com os problemas dos irmãos. Os advogados precisavam intervir. Paulo está dizendo: olha, o mundo, ele já nos demonstra claramente um processo de montar, consolidar e se desmontar. A gente teme a morte. No Brasil a gente tem um medo da morte. É interessante como os africanos, eu fiquei 8 anos indo para Moçambique. É interessante como eles lidam com a morte, como algo que não pode ser evitado. Talvez é porque eles não tenham tanta esperança ou tanto amparo aqui da pele para fora, que eles acabam confiando nessa promessa que Paulo, nos afirma: não desanimamos. Se o nosso homem exterior se corrompe, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. A vida e todo esse processo, onde as coisas se perdem, se corrompem, vão produzindo um desânimo tão grande. Domingo agora nós falamos do cansaço, em mensagens de pessoas que estão profundamente cansadas e desanimadas. Irmãos, toda semana eu recebo uma mensagem de alguém dizendo: eu estava desanimado com a igreja, pastor. Eu estava desanimado com o pastor. Por quê? Porque daqui, essa realidade, aqui para fora, tudo que a gente está vendo vai se perder, vai se acabar. Tudo que a gente conhece hoje, daqui 100 anos não vai existir mais. Mas o seu homem interior, o seu homem interior, o seu homem interior, ele vai existir para sempre, ele é eterno. Aquelas pessoas que estão se atentando para essa realidade da pele para dentro, aquelas pessoas que estão fazendo manutenção constante nas suas almas, nos seus espíritos, recorrendo a esse universo e a esse contexto de renovação diária, essas pessoas vão continuar existindo pelos séculos dos séculos.
o iPhone acaba, o carro acaba. Eu estava vendo agora um vídeo que o Instagram me entregou de um cadete conversível, todo zero. Quem aqui já teve cadete? Se você levantou a mão é porque você já está se desmontando já. Mas quem lembra do cadete, sem medo de ser feliz? Irmão, na minha época o cadete era um sonho de consumo. Era o carro que eu queria ter. Um cadete, um Monza. Meu Deus, o Monza Barcelona. As coisas se perdem, o tempo passa, as coisas vão se deteriorando, a gente vai, a roupa acaba, tudo acaba. É interessante para mim, talvez um dos milagres mais gloriosos e maravilhosos que aconteceram com o povo de Israel no deserto, é que a roupa crescia no corpo. Que loucura é essa? Volto a falar de Moçambique. Eu vou para Moçambique há tantos anos. Há 8 anos, Lucas, é a impressão que eu tenho quando eu vejo algumas pessoas é que elas estão com a mesma roupa de 8 anos atrás, já rasgada, já acabada, mas eles estão com ela. As coisas acabam. E que milagre glorioso, a roupa crescia no corpo, o pão vinha, as coisas, sabe? Interiormente, Paulo diz que o processo é oposto. Enquanto aqui fora vai acabando, existe uma proposta de renovação dentro de você. E a minha oração é nessa noite que eu consiga traduzir para você aquilo que a Bíblia diz. Existe um caminho inverso. Se você se preocupar com o que acontece dentro de você, mesmo que as coisas aqui fora estejam se corrompendo, aqui dentro você vai estar se renovando constantemente, e o desânimo não vai frequentar o seu coração. Você vai estar sempre lidando e levando a vida com bom ânimo. Apesar das tribulações, apesar das dificuldades, apesar de toda a referência de corrupção e deterioração que existe ao nosso redor, dentro de você, você vai estar se renovando. Quem já viu um filme? Hoje eu estou nostálgico aqui em relação aos filmes. Quem já viu um filme chamado O Curioso Caso de Benjamin Button? Quem já viu esse filme? Se eu não me engano, com... como é que é? Tom Cruise, né? Brad Pitt. O Curioso Caso de Benjamin Button, ele é um filme onde a pessoa nasce velha. É interessante aquele filme. Ele nasce velho e ele vai fazendo o caminho inverso. O tempo vai passando e à medida com que ele vai envelhecendo, ele vai ficando mais novo. E ele nasce velho e morre bebê. Sabe, esse processo inverso, a diferença é que você não vai morrer por dentro. A diferença é que o desânimo, ele não vai, sabe, fazer parte da sua vida. Tem muita gente desanimada. Tem muita gente que descrençou, desacuçoou da vida. Sabe, irmão, falando com pessoas que foram para fora do país e que foram na esperança de que lá fora as coisas aconteceriam. Por quê? Porque ela se preocupou tanto com as coisas que acontecem da pele para fora, e ela não se atentou de guardar o seu coração de um desânimo que vem quando você percebe que não importa em qual lugar do mundo você está, tudo que os nossos olhos veem vai passar, vai acabar. E o desânimo acontece quando a gente mira ou coloca os olhos só nisso. E pessoas que foram para fora, foram para os Estados Unidos, e elas entenderam que lá elas estavam ganhando um pouco mais, mas elas perceberam que a única diferença, e com todo respeito quem vai para lá, mas agora ela era um escravo chique. Aqui ela vivia como escravo, lá ela é um escravo um pouco mais chique, que não fala mais o ai, fala o el, que fala good night,
que fala please ao invés de por favor, mas que é um escravo chique, porque vive a vida olhando simplesmente para as coisas que acontecem da pele para fora. Nós estamos no Setembro Amarelo, e agora, recentemente, a gente teve a triste notícia de uma atleta de vôlei, campeã olímpica, respeitadíssima no meio do esporte, uma mulher que tinha tantas vitórias, tantos triunfos, tantas conquistas. Nesse final de semana agora, ela pulou do 17º andar de um prédio. Por quê? Porque alguma coisa produziu um desânimo tão grande, uma tristeza tão impossível de ser administrada, que ela desistiu de viver, porque desanimou. Paulo está dizendo: as coisas vão acabar, o prestígio acaba, a popularidade, o dinheiro, o vigor. Não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor. Sabe, Gênesis 3:8, Gênesis capítulo 3, verso 8, mostra a dinâmica da relação que Deus tinha com o homem. Quando ouviram a voz do Senhor andando no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Deus ia ter com Adão todos os dias. Todos os dias. Qual é o contexto? Qual é a base? Qual é a dinâmica da nossa relação com Deus? Diga comigo: renovação diária. Olha para quem está do seu lado e fala: existe um renovo todos os dias para você. E quando a gente deixa de recorrer àquilo que está disponível, sabe, nós moralmente achamos que o domingo ou a terça é um dia sagrado para nós buscarmos a Deus, mas a Bíblia nunca estipulou um dia. A palavra mostra uma ideia de uma renovação diária. Na oração ensinada por Jesus, ele fala de um pão nosso de cada dia. Amanhã tem pão novo para você. Depois da manhã tem um outro pão novo para você. Depois de amanhã tem um outro pão novo para você. Então, o nosso homem interior se renova dia a dia. Como é que a gente não desanima? Como é que a gente não entra na rota do cansaço? Quando a gente entende que a dinâmica da nossa relação com Deus precisa ser esse encontro diário, precisa ser esse pão nosso de cada dia, precisa ser o perdão por dia, precisa ser essa misericórdia que se renova a cada dia. A misericórdia que se renovou hoje, ela não vai servir para amanhã. Deus tem uma renovação de misericórdia sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua casa amanhã. O pão de hoje não serve para amanhã. Amanhã é outro pão. Por isso não desanimamos. Existe uma proposta de dia a dia a gente está sendo nutrido pelo Senhor, nutrido por Deus. Isso não acontece em 2 dias da semana, isso não acontece em um encontro, sabe, na casa de alguém, não. Isso acontece a partir de uma compreensão de que todos os dias Deus tem um alimento novo para mim. Deus tem algo, sabe, diferente para me entregar, para construir uma espiritualidade que seja sólida. Gente que perde isso de vista, entra na rota do calendário religioso e desanima. E é por isso que a gente vê e presencia nessa época tantas tragédias. Nunca vi em outro tempo tantos pastores cometendo suicídio. A cada 45 minutos uma pessoa se mata. Sabe, irmãos crentes, pessoas de Deus, que acabaram trilhando um caminho e se rendendo completamente a esse desânimo. Por quê? Porque deixaram de se renovar diariamente.
Existe um pão para você nesse dia, e vai haver um outro pão para você amanhã, e vai haver um outro pão para você depois de amanhã. Hoje eu oro pelo pão desse dia, mas e o pão de amanhã? Olha para quem está do seu lado e diga: eu oro de novo, eu volto a orar. O que Jesus estabelece como caminho nesse seminário de oração, inserido no Sermão da Montanha, é que essa relação com Deus, essa relação com essa realidade da pele para dentro, precisa ser dia a dia. Coloca de novo para a gente, 2 Coríntios 4,16, mas coloca na versão NVI. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Jeremias fala de uma misericórdia que se renova a cada manhã. A misericórdia que você alcançou no amanhecer de hoje precisa ser sua busca no amanhecer de amanhã. Amanhã você vai buscar a Deus. Amanhã você vai comer um pão que Deus tem para você. Amanhã você vai encontrar a Deus na viração do dia lá no seu jardim. Mesmo que o seu homem exterior se corrompeu hoje, mesmo que você fez as coisas que não gostaria de ter feito, mesmo que você se sentiu cansado, desanimado, decepcionado, amanhã tudo se renova na sua vida em nome de Jesus. Amanhã tem misericórdia, amanhã tem perdão, amanhã tem pão, amanhã tem chuva, amanhã tem visitação de Deus para você. Se nós não aprendermos a nos renovarmos diariamente, a gente anda fora dessa dinâmica relacional entre Deus e o homem. Você nasceu, olha para mim, você foi feito para se encontrar com Deus todo dia. Eu vou dizer de novo: você foi feito para se encontrar com Deus todo dia. Você foi feito para se encontrar com Deus todo dia. E se você não fizer isso, você vai desanimar. E se você não fizer isso, você vai ficar esperando e com espaço-tempo muito longo para poder comer esse pão de novo. Vai chegar uma hora que a sua alma não vai resistir. As coisas estão se corrompendo, estão se perdendo. A moral do homem se corrompeu. Antigamente se fazia um acordo pegando na mão. Depois dava-se um fio do bigode, um para o outro. Depois passou-se a fazer documento. E hoje, centenas de documentos são feitos, e mesmo assim, as pessoas falsificam esses documentos. Hoje há crimes que correspondem a essa falsificação. Há um estelionato, há um roubo no processo dos acordos. Por quê? Porque a moral do homem se corrompeu. A moral do homem se corrompeu tanto que antigamente o que era errado em casa era errado na escola. Hoje o que é errado em casa é certo na escola. E se você corrigir isso em casa, o pai corre o risco de ser preso. Por quê? Porque o nosso homem exterior se corrompe. O nosso mundo exterior se corrompe. Mas se você diariamente se relacionar com Deus, se você entrar nesse caminho, se você aderir a essa proposta que Deus nos oferece, dessa renovação diária, o seu homem interior vai continuar se renovando, vai continuar sendo, carregado de bom ânimo para lidar com todo esse processo de perdição aqui fora. Tem gente que não cresce, não frutifica, não amadurece, está buscando uma fórmula mágica para isso. Está visitando todas as igrejas da cidade, mas não entendeu que é sobre uma relação diária. Não adianta. Você pode comprar todos os cursos, você pode ter todas as oportunidades do mundo, você pode ter tudo disponível a você, mas se você não entender
que nós fomos feitos para nos encontrar com Deus todos os dias, que nós fomos feitos para ser alimentados por esse pão vivo que desce do céu todo dia, que nós fomos feitos para experimentar uma misericórdia que se renova sobre nós todo dia. Não tem o que você faça. Você vai ficar aquém daquilo que Deus tem e quer para você. A nossa relação semanal é importante demais. Está aqui toda terça, está aqui todo domingo, é importante. Ou ir lá na igreja que você frequenta é importante. Mas é sobre todo dia, irmão. É sobre todo dia estar com Deus. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Eu não sei se esse encontro vai durar 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora. Mas eu sei que esse encontro vai mudar tudo. Esse encontro vai equalizar você. Esse encontro vai expulsar o desânimo do seu coração. Esse encontro vai expulsar a depressão de perto de você. Esse encontro vai expulsar a ansiedade. Esse encontro, sabe, vai te fazer dormir. Esse encontro vai te fazer descansar. Esse encontro vai te fazer fabricar bom ânimo e continuar seguindo em frente. Esse encontro vai fazer você não desistir da vida. Porque nós morremos? Simples. Porque se você tirar, quando Deus fez os peixes, Ele falou para a água: água, mares, produzam peixes. Foi assim ou não foi? Ele não fez o peixe do nada. Ele ordenou a água. Havia uma coparticipação, uma coautoria. Quem é o coautor dos peixes? A água, o mar. Quando Deus fez as árvores e toda a flora, Ele olhou para a terra e Ele disse: terra, produza ervas. A terra sabe, ela tem a coautoria de toda a flora. Os peixes nasceram da água. Sim ou não? Se você tirar um peixe da água, ele morre. As plantas nasceram da terra. Se você tirar uma planta da terra, ela morre. Tudo que você tira da sua origem vai morrer. Tudo que é desconectado da sua origem morre. Se você tirar um peixe da água e deixar ele 3 dias fora da água, 2 dias fora da água, o que acontece? Se você tirar uma planta da terra e deixar ela 2 dias fora da terra, ela precisa ter uma relação diária com a terra, constante, permanente. Quando Deus fez você e a mim, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A sua origem não é a terra, a sua origem não é o mar, a sua origem é Deus. E se você não estiver em Deus, você vai querer a morte, porque você foi feito para estar com Ele. Não há felicidade fora dEle, não há contentamento fora dEle, não há desenvolvimento familiar saudável, sabe, que esteja protegido e amparado, sem que você esteja, sabe, na rota dessa relação diária, todo dia. Deus quer te ver todo dia. Deus quer te ver todo dia. Deus quer que você se apresente todo dia a Ele. Não desanimamos. Embora o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Salmo 25:14 vai dizer que os segredos do Senhor são para aqueles que Ele tem por íntimo. Deus não quer um mero padrão de culto. A busca a Deus não está no campo da obrigação, mas na compreensão do que é renovação diária, na compreensão do que é o pão nosso de cada dia, na compreensão do que é essa visitação de Deus ao seu jardim. Tem gente que acha que ler ou ouvir deixou de ser suficiente. Não, pastor, eu já busquei tanto a Deus, eu já li tanto, esse versículo aí eu já sei, essa palavra aí eu já conheço, essa experiência com Deus eu já tive. Você morreu.
Você está desviado. Você está morrendo. O pão de ontem não te serve para hoje. Todo dia Deus derramava o maná sobre o povo. Todo dia. Mas quando eles guardavam, o que acontecia? Quem pode me dizer em voz alta? Dava bicho. Então talvez o maná que você está comendo é um maná com bicho. Um bicho chamado religião. Um bicho chamado soberba. Um bicho chamado prepotência. Um bicho chamado autossuficiência. Um bicho chamado orgulho. Um bicho chamado procrastinação. Um bicho chamado preguiça. Não, você foi feito para estar com Deus todo dia. Deus quer te ver amanhã. O Deus que te viu hoje quer te ver amanhã de novo. Ele vai vir saltando sobre os montes, sabe, surfando nas ondas do mar. Ele atravessa a parede, ele faz o que for preciso, mas ele quer te ver amanhã, na viração do seu dia, antes da noite chegar, antes da escuridão chegar, antes da noite devorar a luz. Ele vai estar lá te vendo, cuidando de você, dando colo para o seu coração, querendo o relatório daquilo que você está fazendo, querendo ouvir a sua confissão, querendo ouvir seu pedido de perdão, querendo ouvir as suas súplicas. Nós fomos feitos para nos renovar diariamente. Caso contrário, a gente vai se corromper e a gente vai desanimar, Gladys. E as decepções vão nos engolir, e a ansiedade vai nos engolir, e essa rapidez do mundo vai nos engolir, e essa maluquice do mundo vai nos engolir, e a gente vai viver seguindo o fluxo dessa existência maluca e perdida. E no meio de tudo isso, a terra está clamando a manifestação daqueles que se encontram diariamente com Deus, dos filhos de Deus, daqueles que se assentam com Deus diariamente. Deuteronômio vai dizer que os reis deveriam ter a cópia da lei de Deus diante dos seus olhos todos os dias. A gente vai terminando aqui, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe, é necessário que haja uma manutenção em quem nós somos. Coloca pra gente 2 Pedro capítulo 1, verso 10. 2 Pedro capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de... Põe na outra versão, por favor. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A gente vai terminando e a pergunta que eu faço é: que tipo de manutenção você faz nessa sua vida interior? Que tipo de, sabe, de refresh que você dá para isso? Que tipo de refresco, que tipo de reparo você faz na sua alma? Você vai ficar guardando essa amargura até quando? Vai ficar resistindo a esse pedido de perdão, ou esse perdão que você precisa oferecer até quando? Vai ficar colecionando esses descontentamentos até quando? Até quando? Até quando? Sabe, que você viva uma vida prestando e oferecendo um devocional a sós, orando sem cessar. A vida está acontecendo e você está conectado com Deus.
Você pode estar montando, se consolidando ou se desmontando, mas se você estiver conectado com Deus, você está vivendo uma renovação interior, diária, constante, interminável e eterna. Às vezes a gente fica carregando peso desnecessariamente. Quem que está ali na porta? Edivan, enche um copo descartável aí para mim de água e traz aqui para mim, por favor. O que passa na sua cabeça durante o dia inteiro? Quais são as coisas que você coloca na sua cabeça? Que tipo de pensamento está passando na sua mente? Qual a orientação que Deus dá para a gente? Qual outra forma, pastor, que eu posso me proteger, me blindar, para que esse processo de renovação aconteça, seja eficiente? Coloca para a gente Filipenses 4:8. Só um. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo, vamos ler junto? 1, 2, 3. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O problema é que muitas vezes o que permeia a nossa mente são mentiras. O que permeia a nossa mente não são coisas respeitáveis, mas são coisas ofensivas acerca do outro, ou uma dedução daquilo que o outro está pensando da gente. Sabe, o que passa na nossa mente não são coisas completamente, totalmente justas, puras, não são amáveis, não são de boa fama, não existe virtude alguma, não existe louvor algum. E aí você está se desanimando cada vez mais. Você tem dificuldade de confiar, de acreditar, de dar passos, de projetar um futuro. Você está desanimado. E você está carregando coisas que você não precisava carregar mais. Deixa eu terminar fazendo uma pergunta para você. Alex, vem cá um pouquinho. Fica aqui em cima, aqui, ó. Não, fica aqui, ó. Bem aqui. Essa ponta aqui. Aqui, ó. Bem aqui. Quanto pesa esse copo d'água? Me ajuda aí. Quanto pesa esse copo d'água? 180 gramas. Quanto pesa? 200 gramas. Quanto pesa, Cálita? Agora é o seguinte: você vai segurar esse copo d'água com o braço esticado, assim. Você vai ficar aí. Tem coisas que a gente carrega na vida que a gente não precisava carregar, e elas vão fritando o nosso interior, sem que a gente perceba. São coisas que a gente vai trazendo para a nossa mente e que vão nos distanciando cada vez mais de Deus. Sabe, a gente perdeu a capacidade de lidar com a tristeza. A gente perdeu a capacidade de lidar com as decepções, e as decepções são inevitáveis. A sua esposa vai te decepcionar, seu filho vai te decepcionar, você vai se decepcionar consigo mesmo, seu sócio vai te decepcionar, as pessoas vão te decepcionar, e a gente vai lidando, sabe, como se nós fôssemos obrigados a ser felizes o tempo inteiro. E aí o que a gente vai munindo na nossa mente é uma carga de coisas que impõem ou trazem sobre nós uma tirania. Eu preciso ser feliz, então o outro é que se lasque,
o outro eu não estou nem preocupado, então eu passo por cima do que tiver que passar, eu me afasto das pessoas, porque além do mais eu tenho que cuidar de mim, mas na verdade você está se dissolvendo, se deteriorando e carregando coisas. Quanto pesa esse copo aí? Quanto pesa esse copo? Uns 2 quilos já. Uns 2 quilos. Mas quanto pesava esse copo aqui? Levanta o braço, estica o braço. Sabe o que determina o peso das coisas? O tempo que você está carregando elas. Talvez você trouxe coisas para a sua vida que quando você as trouxe, elas pesavam 180 gramas. Mas agora, quantos quilos tem aí? Tem uns 3 já. O que eu faço, pastor? Como é que eu faço para me renovar diariamente? Para fazer essa manutenção na minha alma, no meu espírito, para estar de bem. O que você faz? Solta. Pode soltar. Solta. Chega de ficar carregando coisa que era leve, mas se tornou pesada. Feche seus olhos em nome de Jesus. Embora o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renova dia a dia. Renovação passa pelo perdão, por soltar coisas, por deixar essas coisas irem. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite. Glorificamos ao Senhor pela sua palavra, que é viva e eficaz. Glorificamos ao Senhor, Deus, pela tua bondade, pela tua disposição, pelo renovo, Senhor, que está disponível a partir da nossa relação com o Senhor, pelo pão nosso de cada dia.